Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de microeletrônica aplicada à manutenção de smartphones. Esse assunto agora não é bem eletrônica, mas faz parte de um procedimento aí que vocês podem utilizar nas bancadas de vocês para fazer diagnósticos. Isso que vocês estão vendo aí na tela do meu microscópio é breu. Breu é uma resina de uma árvore que vamos usar na técnica de Rossini. Por efeito Joule, nós vamos perceber que o componente aquecendo ele pode se mostrar de forma visual. Então, essa é a técnica de Rossini. Então, eu vou pegar aqui uma placa de um Samsung G531, que tem defeito de curto, e vou mostrar para vocês como que o curto vai se mostrar no componente defeituoso por aquecimento. Então, sempre que vocês pegarem uma placa, vocês vão alimentar pela fonte, uma placa de um smartphone que não liga. Primeira coisa é entender que tipo de defeito essa placa apresenta. Então, vamos utilizar a fonte para isso. Minha fonte já está aí em 4.2 volts. Eu vou conectar os fios da fonte nos terminais da bateria e não vou pressionar o botão Power. Vamos ver se no instante inicial se apresenta algum tipo de curto primário, tá bom? Então vamos lá. Vou conectar o fio vermelho já conectei o fio preto da fonte no GND da placa. Eu escolhi aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Para não ficar tocando um terminal no outro. Mas vocês podem escolher o GND de qualquer ponto. Observem na fonte, no momento que eu ligar o meu fio vermelho no conector da bateria. Ó, vejam que a minha fonte já está com um consumo bem alto, está em torno aí de quase 900 mA sem ligar. Isso já caracteriza curto, tá bom? Nenhum equipamento pode consumir corrente antes de pressionar o botão Power. Aí vocês vão ter várias formas de achar esse defeito. Uma delas, que eu acho a mais fácil, é por efeito Joule, por aquecimento. Então, observem na placa, toquem na placa e tentem observar em que lugar que ela apresenta mais calor. Tomem cuidado para não se queimar, porque às vezes o componente aquece bastante. Se vocês perceberem a região que está aquecendo, aí vocês escolhem para trabalhar nesse local. A região que está aquecendo dessa minha placa é no setor lógico, ao redor do Power Manage. Então é por aqui que eu vou aplicar o breu para tentar me aproximar do componente em curto, ou para que ele se mostre também. Vocês podem utilizar a técnica de multímetro para cercar o Power Manage e tentar ver se o defeito parte dele. Uma coisa que eu posso afirmar nesse tipo de curto é que ele está na saída do Power Manage. Prestem atenção na forma como que minha fonte vai apresentar o consumo. Vejam mais uma vez. Ele está com 900 mA quase, só que a tensão não desarma. Tá? A tensão de 4.2 volts está se sustentando na minha fonte. Diferente dessa situação que eu vou criar agora. Vou tocar uma ponta da fonte na outra. Tocando uma ponta na outra, veja a diferença para esse tipo de curto. A corrente é totalmente consumida e a minha fonte desarma. Nesse tipo de defeito, então, observando esse tipo de sintoma, eu posso afirmar que o curto não está pelo conector da bateria, não está na entrada do Power Manage e sim na saída. Porque se estivesse na entrada do Power Manage, vocês iam ter isso aqui na fonte, ó. Toda a corrente sendo consumida e a tensão da fonte desarmando. A partir do momento que vocês têm isso aqui, ó, existe aí um regulador de tensão no meio do caminho. É o Power Manage. O Power Manage, nesse momento, está regulando a corrente, impedindo que a minha fonte desarme. Então, provavelmente, o defeito vai estar nas saídas. Aí vocês podem fazer um teste com multímetro em escala de BIP, observando uma malha que apresente um componente com sintoma de curto, ou vocês podem fazer o diagnóstico térmico, utilizando aí a técnica do breu. Para confirmar que o curto não está na linha VBAT, eu vou pegar o meu multímetro em escala de BIP e observem quantos terra eu vou encontrar nesse conector. Só pode haver um. E vejam como eu vou fazer esse teste na escala de BIP, escala de continuidade. Ponteira preta aterrada aqui na chapinha metálica, ponteira vermelha não bipou o primeiro terminal, vou tocar no segundo,
esse está bipando. Esse é o nosso GND. Vou tocar no terceiro, não bipou. Vou tocar no quarto, não bipou. Então, a partir do VBAT, a partir do conector da bateria, eu não tenho curto. Por essa razão, minha fonte não desarmou e a corrente não foi ao infinito. Então, nós vamos fazer essa análise injetando a tensão sempre numa saída do Power Manager. Provavelmente deve ser uma malha de 4.2 volts também, de alimentação de algum circuito integrado, mas ela está passando pelo Power Manager quando ela vem pela fonte. Então, por isso que minha fonte não desarma. Então, vocês podem fazer isso. Eu já fiz um teste aqui nessa placa, porque isso aqui é uma placa velha, é uma placa de sucata, não é placa para conserto, mas é só para mostrar o caminho da análise, utilizando a técnica de Rossini, utilizando o breu. Então, eu identifiquei aqui um componente que participa da malha VBAT, que sai do nosso PMIC e que vai em direção ao componente defeituoso. Então, eu posso injetar a tensão diretamente nele, e o componente que estiver em curto, ele deve se mostrar. Só que para isso, vocês sempre vão ao esquema elétrico, identifiquem a malha, veja quais os componentes estão participando e considerem aquela possibilidade, que já foi citada em algumas aulas, onde eu posso remover um indutor para abrir a linha e diminuir meu campo de busca. Aí eu coloco a tensão sempre do lado onde o curto se apresentar. Aí dessa forma ele se encaminha para o componente defeituoso. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o breu nessa placa, colocar a fumaça do breu, vamos alimentar a fonte e aí vocês vão ver aí a mágica acontecer. Essa é uma técnica muito interessante para quem está iniciando, porque ela permite que vocês achem um componente em curto, até mesmo com pouco entendimento e conhecimento de esquemas elétricos, mas não despreza o esquema elétrico. Essa técnica é apenas para você chegar no componente em curto de uma maneira visual, ou de uma forma rápida. A partir daí, vocês vão para o esquema elétrico, identifiquem qual componente está com defeito e façam a substituição. Vamos lá então. Tá aí então nossa placa de sucata, é uma placa de um G530, só para esse teste. Aí está a nossa pedra de breu, pedra de rosin. E vamos agora com as ferramentas aí para fazer o diagnóstico. Ferro de solda com a ponta faca. Vejam que eu não toco com a ponta do ferro na placa, eu apenas capturo a fumaça e coloco a fumaça, né? Vocês vão tirando fina, vai passando o ferro de solda em cima dos componentes sem deixar tocar, tá? A placa vai ficando branca, né? E é esse branco aí que vai mostrar onde que o defeito se apresenta. Só que é muito melhor do que spray congelante, tá, pessoal? Bom, agora que nós já temos aí a nossa placa com o breu, vamos identificar um ponto aqui para poder fazer a alimentação e vamos utilizar a fonte sempre com a referência do esquema elétrico, tá bom? Uma raspadinha aqui só para tocar melhor. Estou ligando aqui o meu fio preto, o GND da fonte. E observem agora, tá? No momento que eu tocar, ó, pela VBAT não desprende calor pela entrada do conector da bateria, então eu vou pegar direto lá na saída do PMIC. Fique atento agora a esse momento, tá bom? Prestem bastante atenção, porque é bem rápido esse acontecimento. Então vamos lá, tá aí, ó. Vamos ver por cima, para vocês perceberem melhor. Tá aí, ó. Esse é o componente defeituoso. Agora nós vamos limpar essa placa, né? Tirar esse excesso de breu. Vou utilizar para isso o álcool isopropílico e uma escovinha de dente mesmo. Recomenda-se antistática, mas vou usar a escovinha de dente, que tem as cerdas um pouco mais macia e agride menos aí a placa, né? Dá uma boa limpada nessa placa e agora sim eu vou lá para o esquema elétrico para poder identificar quem é esse componente e fazer a substituição por um novo. Então tá aí o nosso esquema elétrico. Eu peguei aqui a área que está defeituosa para vocês tentarem entender o tipo de defeito e qual o procedimento que foi feito. Eu injetei a tensão então no capacitor C4226 e ele desprendeu calor nesse componente, é um circuito integrado, identificado aí como U601. Então ele é o nosso componente defeituoso. Vamos identificar o U601 em forma esquemática, para poder ver como que ele está ligado à placa, quem ele é e o que nós podemos fazer a nível de reparo. Então tá aí o nosso U601, ele faz parte aí do conector do LCD,
e tem todas as suas ligações, né? Percebam que ele recebe aqui a malha VBAT, né, na sua tensão principal de alimentação. Depois ele vai liberar na sua saída uma malha identificada como LED_P_26P. Essa é a tensão final dessa malha, ela pode atingir até 26 volts. E tem aqui, ó, cátodo 1 e cátodo 2. Então, na verdade, esse é o shade backlight desse Samsung. É um regulador de tensão do tipo buck, que vai elevar a tensão de entrada para um valor mais alto na saída, sempre pós um pulso de enable. Então tá aqui, ó, LCD-BL enable, por onde liga. Temos aqui por onde que entra, a entrada aqui no terminal 14, e as saídas, duas de cátodo, cátodo 1 e cátodo 2, e uma de anodo. Esse componente, pessoal, como ele está esquentando, eu já posso sim considerar ele o culpado do defeito. Se fosse um Power Manager aquecendo, nem sempre ele é a causa do defeito. Se fosse um MOSFET aquecendo, também não poderia não ser o MOSFET com defeito. Mas tratando-se de um buck, de um shade backlight, na maioria das vezes, sempre que ele aquecer, ele vai ser aí a causa do defeito. Então nós vamos fazer a substituição desse componente e aí esse reparo pode ser concluído dessa maneira, tá bom? Então identifique o componente aí utilizando a técnica de Rossin, aplicando o breu na placa, observe onde que desprendeu o calor, identifique o componente no esquema elétrico e façam a substituição e voltem a fazer os testes e aí está resolvido aí o problema, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.